Agora, nós temos aqui uma mensagem que é talvez uma das maiores dificuldades do ser humano. Uma mensagem que, quando eu li, eu percebi de que eu ainda tenho muito para aprender. Por mais que eu saiba, ainda tem muito mais para se aprender. As dificuldades que o ser humano enfrenta, as dificuldades que o ser humano passa, todas elas só vão se acumular se você guardar ela dentro do seu coração. A dificuldade ela vem para você aprender. A dificuldade que existem, elas são escolas para que a gente aprenda a viver e conviver com as pessoas. Uma das dificuldades é a paciência. O que seríamos nós, o que seria você, o que seria um pai ou um administrador se não tivesse paciência? Lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no Apocalipse 14, no versículo 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. E a Bíblia também fala que nós devemos ser santos, nos santificar a todo dia. E para se santificar, devemos ter paciência. O versículo ainda continua dizendo assim: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, para que você tenha paciência, você tem que perseverar. E para perseverar, você tem que guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui tem uma história nesse devocional que conta que um juiz foi amolestado ou foi ali provocado por um advogado sobre um assunto de paciência. Esse advogado queria tirar a paciência desse juiz. Então esse advogado mandou que alguém fosse lá falar com esse juiz sobre a paciência, o que seria a paciência. E esse juiz, nessa história que é longa, eu quero reduzir para você, ele disse o seguinte: numa cidade pequena, onde havia uma senhora que morava sozinha, junto dela havia um cão. Esse cão, toda noite que a lua estava cheia, ele latia para a lua, toda noite. E aí então essa pessoa que foi provocar esse juiz e saber dele, o porquê da paciência dele, retrucou com ele. E o que aconteceu com o cão e com a lua? Ele simplesmente respondeu que continuava a brilhar. A lua continuava a brilhar. Talvez para você é uma resposta sem sentido, como para mim também foi sem sentido quando eu li esse conteúdo. Mas hoje, depois de 2 dias, refletindo nessa história, eu percebi de que por mais que o cão lata, a lua vai continuar brilhando. Por mais que alguém critique, você vai continuar tendo paciência e continuar brilhando. Por mais que as diversidades e os problemas apareçam, continue brilhando. Porque essa é a paciência a qual está em Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então não muda nada quando você nasceu para brilhar. E continuando aqui, eu tenho para você um versículo que está lá em Colossenses, se você puder me acompanhar, se você tiver uma Bíblia aí. E se não tiver também, ouça aí o que está escrito. Porque a nossa pergunta é: como teremos paciência? De que maneira a Bíblia ensina a ter paciência? De que maneira nós vamos encontrar paciência na Bíblia? Então vamos lá procurar comigo lá. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12 e no versículo 13. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então aqui o versículo está explicando para que você se revista, para que você tenha
dentro de você misericórdia, que você tenha benignidade, que você seja humilde e que essa mansidão seja longa na sua vida. E aí então você vai superar uma das dificuldades, que é a paciência. No versículo 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros. A coisa mais difícil que tem hoje no ser humano é um suportar o outro. E de que maneira a gente vai aprender a suportar um ao outro? Também eu aprendi isso essa semana nesse livro, nesse devocional, acompanhando de versículos bíblicos, que diz assim: mas como cultivar a paciência? Por meio da vigilância, de oração e da habilitação de Cristo em nós. Bonitas palavras, mas de que maneira nós vamos aprender a ter paciência? Aí diz assim: muitas vezes Deus usa o próprio lar como escola, pois desde que aprendemos a ser paciente no lar, em geral, seremos pacientes. E aqui na Bíblia, em Colossenses capítulo 3, no versículo 13, diz assim: suportando uns aos outros. Se você aprende a suportar dentro da sua casa, dentro do seu lar, ela é uma escola onde você vai aprender a suportar e ter paciência no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. E continuando o versículo, diz assim: e perdoando-vos uns aos outros. É outra dificuldade a gente perdoar, porque aí o que a gente quer é se vingar. A gente guarda aquela mágoa e espera uma oportunidade de vingança. A vingança vai trazer prazer, vai trazer satisfação. Mas se nós queremos ser santos, como diz o primeiro versículo aqui, lá de Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos. Então nós devemos o que aqui, no versículo 13? Se algum, e portanto, perdoando uns aos outros. Para sermos santos, teremos que perdoar uns aos outros. Então você vê que tanto um versículo quanto o outro está nos orientando, dando dica de como ser paciente. Vamos continuar aqui dizendo assim: se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então ele já deixou o exemplo. Como o pai deixa o exemplo para o filho dentro da família, dentro de casa, Deus também, Jesus Cristo, veio e deixou o exemplo. Porque se você tiver queixa de alguém na sua casa, se você tiver queixa de alguém no seu trabalho, se você tiver reclamação de alguém, ele deixa assim: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa é a nossa mensagem de hoje, no programa Palavra de Deus, pela Plis TV, canal 22. Devemos ter paciência, por maior que seja a nossa diversidade, por maior que sejam os nossos problemas. Devemos perdoar um com os outros. E aonde nós devemos aprender isso? É dentro de casa. É com os nossos familiares, é com a nossa esposa, com os nossos filhos. Você, esposa, vai aprender com o seu marido, com as pessoas que convivem dentro da sua casa. Às vezes tem mais do que marido e mulher, às vezes tem sogra, às vezes tem cunhado, às vezes tem tio. E é esse lugar onde Deus te colocou, para que você aprenda a ter paciência. E a paciência vai santificar a sua vida. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem tenha crescimento e que abra a mente das pessoas que nesse momento ouviram essa programação, assistiram essa programação, que acompanharam. Que a sua vontade seja feita na vida delas e na minha. Que o seu querer seja soberano em nossas vidas e que a nossa paciência supere todas as nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém.